Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like, o comentário. A participação de vocês é muito importante. A pergunta que não quer calar: o que temos no centro da Terra, embaixo da Terra, né? Os cientistas, né, que defendem que a Terra é um globo, para eles, no núcleo da Terra, nós temos ferro e níquel, né, fundido a 5.000 graus Celsius, né, 5.000 ou 6.000, porque já existem novos estudos, né, que imaginam, né, que seria 6.000, é sempre assim, vai dar imaginação. E a gente sabe também que esse núcleo gera um campo magnético. E a gente sabe também que ferro e níquel, pela tabela de Curie, pelos experimentos empíricos, pela observação da realidade, ferro e níquel, o ferro perde a propriedade magnética com 700 graus e o níquel perde também a propriedade magnética com 365 graus Celsius. Então, como que ele perde totalmente a propriedade magnética? Como que o ferro e o níquel, de 5 a 6 mil, nessa temperatura de 5 a 6 mil graus Celsius, poderia gerar um campo magnético? Obviamente que não gera. Então, às vezes eu penso que a ciência ela é feita assim para falar para as pessoas assim, para ver o quão idiotizadas estão as pessoas. Estou falando da ciência convencional. E a gente sabe também, eu vou até mostrar um experimento aí com ferro, né? E você vai perceber que o ferro, que é um material ferromagnético, ele perde a temperatura aos 700 graus, né? Então vamos lá. O rapaz, eu vou botando o vídeo aí, você vai ver que cada material ele vai perder a sua propriedade magnética dependendo da temperatura. E o experimento observacional nos mostra isso. Então, obviamente, que até o Christian Solete, enquanto o experimento vai passando aí, o que eu quero dizer, eu vou ler uma matéria aqui, e vocês vão perceber que tudo que os cientistas falam não tem a ver com a realidade. Eles imaginam e depois eles defendem a teoria deles, ainda que a observação mostre o contrário. Como vocês podem ver, até meu irmão Christian Solete, do canal The Questionators, ele fez lá um desafio para qualquer doutor do globo, aí, defensor do globo, que pudesse provar que ferro e níquel, né, geraria campo magnético a temperatura de 5.000 graus. Né? E aí, um rapaz, teve até um rapaz lá, um defensor do globo, que colocou um experimento, só que ele esqueceu de ir até o final, né? Porque ali estava dizendo que o experimento não deu certo. Tentaram fazer sim, projetar o núcleo da Terra com materiais superaquecidos e eles verificaram que não deu certo. Então o experimento que ele colocou lá, ele não percebeu que até no final eles dizem que não deu certo. O experimento foi um fracasso. Então assim, eles agem pela fé, ok? Então a pergunta que não quer calar: se a ciência nos diz que na Terra lá nós temos ferro e níquel, né? E na realidade a gente não sabe. Só que é o seguinte, galera. O máximo, preste bem atenção, o máximo que o homem conseguiu perfurar um poço, que aí você pode observar, né, de maneira observacional, o que tem ali, foi na Rússia, né, esse poço tem 12 km e 200, né, 12 km, vamos arredondar para 12 km, é o máximo que o homem conseguiu perfurar, tá? Em que resultou o poço artificial mais profundo da Terra após 50 anos. Eu vou ler essa matéria aqui do Sputnik. O mais engraçado foi o seguinte, que tem uma matéria também na BBC que fala sobre esse poço, em que os caras que estavam cavando disseram que acharam água livre lá, né, lá embaixo. E aí os cientistas não acreditam. Os cientistas não acreditaram, porque o núcleo não, porque lá embaixo é muito denso, então não poderia ter água. Isto é, olha como é que os cientistas trabalham, a mente doentia deles. Os caras que perfuraram encontraram água. Lá no fundo. Os cientistas, não, mas não pode ter água. Os caras perfuraram e viram que tinha água. Não pode. Porque na teoria deles não era para ter. É por isso, você entende quando o Albert Einstein diz: se a teoria não se encaixa nos fatos, mude os fatos? O fato é que tinha água. Mas se a teoria do cientista diz que não poderia ter, então não tem. Você está entendendo? O cara viu a água. É tipo assim, vamos lá. E engraçado que na perfuração desse poço, tudo que os geólogos, que os geofísicos, tudo que eles pensavam sobre o que tinha ali, a 12 quilômetros, né, que segundo a visão deles, não é nem
é uma partezinha da crosta terrestre, né? Tudo que tinha ali eram coisas que eles não esperavam. Eu vou ler a matéria para vocês e vocês vão ver, ó. Há exatos 50 anos, um poço super profundo começou a ser perfurado na Península de Kola, com o objetivo de chegar a... Este ambicioso projeto científico entrou no livro dos recordes Guinness como sendo a mais profunda intrusão humana na crosta terrestre, 12.262 metros. Confira o que foi alcançado por cientistas soviéticos, em nome da ciência. No início da década de 60, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criou um sistema de 14 poços super profundos. O da Península de Kola foi o terceiro, por isso ele é atribuído o código SG3, sendo contudo perfurado, não para exploração ou produção de minerais, mas para fins puramente científicos. O ex-ministro da Geologia da União Soviética, que supervisionou pessoalmente o projeto, afirmou a Sputnik que rochas de 3 bilhões de anos cobriam a Península de Kola. Claro, o geólogo, né, vai falar isso, 3 bilhões, vão dar tudo bilhões, é normal, tá? E que os geólogos supuseram que uma profundidade de 30 a 15 quilômetros atingiriam o manto terrestre. Eles pensavam. Durante os primeiros 4 anos, até a profundidade de 7.266 metros, a perfuração é realizada com unidades da série, está explicando aqui, né? Daquela que faz para a produção de petróleo e gás. No entanto, seriam necessários equipamentos especiais que não existiam no mundo, e a liderança soviética deu instruções para prescindir da assistência estrangeira, se possível, de molde a salvaguardar o secretismo. Vamos lá. Ele diz que na época presidiu o conselho científico do projeto. Relembra o desenvolvimento de raiz da perfuradora projetada para uma profundidade de 15 mil metros, segundo ele. No verão de 84, Moscou sediou o Congresso Geológico Internacional, no qual esse que era o ministro, presidiu. Na tribuna do Congresso anunciou ao mundo o sucesso do poço super profundo de Kola. Tinha 12.066 metros atingidos, criando um furor científico. Os delegados do Congresso foram então levados para a Península de Kola a fim de verificar o sucesso. A União Soviética competia com os Estados Unidos para chegar ao manto da Terra e estava muito à frente. Em setembro de 84, a perfuração, contudo, conheceria um contratempo que levou a reiniciar a operação a partir dos 7 mil metros. Somente em 1990 foi possível chegar a 12 quilômetros novamente, atingindo então os 12.262 metros. Novo problema com a perfuração levou em 1962 ao corte do financiamento e o consequente cancelamento do projeto. Em 92 o projeto foi cancelado. De novo, granito ao invés de basalto. As dificuldades encontradas a partir de 7 mil metros tiveram a ver com o fato de, ao contrário do esperado pelos geólogos e geofísicos, o granito não deu lugar ao basalto. Olha só, a gente está falando de 7 mil metros. Eles achavam que ali não teria mais granito e teria basalto. Mas não, continuou tendo granito. Então eles não têm noção, eles não fazem ideia do que tem aqui, a 7, 12 quilômetros. Tem agora porque os caras perfuraram e continuou sendo granito. Agora eles querem imaginar da mente doentia deles o que tem aí a 1.000 quilômetros de profundidade. A 1.000 quilômetros, que eu quero dizer. Então vamos lá. Assim, ao invés de basalto, havia granito, mas com muitas fissuras e baixa densidade. E quando rochas duras se intercalam com rochas macias, a perfuradora para de avançar verticalmente, tendendo em direções a rochas maciças. Além disso, os cientistas encontraram o quê? Lá? Água nessas rachaduras e poros. E não foi a única surpresa. O calor da Terra. As profundezas acabaram sendo muito mais quentes do que eles pensavam. Aos 7 km a temperatura é de 120 graus. Beleza. Aos 12 km já atingia 230 graus Celsius. Beleza, claro, está lá embaixo, a temperatura é quente. 230. Sob tais condições, os dispositivos não poderiam funcionar corretamente. Por isso, precisavam de refrigeradores especiais que eram baixos dentro dos tubos para esfriar o espaço. Não foi em vão. Segundo ele, a perfuração foi uma abordagem fundamentalmente nova para o estudo da estrutura profunda das regiões inteiras, baseadas no uso de conjunto de dados de perfuração profunda, sondagem sísmica e outros métodos geofísicos e geoquímicos. Nos últimos anos, os cientistas avaliam as perspectivas
do subsolo em todo o país, identificaram potenciais áreas de minério, petróleo e gás. Este é o resultado prático mais importante da perfuração na Península de Kola. Mas vamos fazer um pequeno resumo aqui, né? A gente já verificou aí, através de um experimento observável, que ferro e níquel, esses materiais, perdem a propriedade magnética. Ferro a 700 graus e o níquel a 300 e pouco. Então a gente sabe, observou, é observável. E a gente sabe então que um núcleo feito de ferro e níquel, a essa temperatura de 5, 6 mil graus, não geraria campo magnético algum. Tanto que a gente pede aí um desafio, um experimento, que prove que esses materiais, essas temperaturas, experimento observável, tá? Gerando campo magnético. Ferro e níquel, essas temperaturas, né? A gente está pedindo aqui. Outra questão é que lá havia água, olha só. Não, eles não, os cientistas não podem. Nossa teoria diz que não tem água lá, mas tinha, tá? Então é assim, né? É isso que eu quero dizer. Que tem lá, então, lá embaixo da Terra? Lá embaixo, né? Não vou dizer centro da bola, a gente defende a Terra plana, então o que tem lá embaixo? Ninguém sabe, a realidade é essa. Então eles imaginam e ficam mirabolando milhares, né, de teorias e tudo mais, mas eles não sabem absolutamente nada, nem do que se aqui a poucos quilômetros. Obviamente que eles não vão. Tudo isso não passa apenas de fantasia e do imaginário desses caras, né? Comprovado aí que a perfuração desse poço mostrou que pouco eles sabiam do que tinha aqui próximo de nós. Imagina, né? Para mais fundo a gente for. Então, é isso, gente. Esse aí é o maior poço, o poço de Kola, na Rússia, que chegou aos 12 quilômetros, conseguiu perfurar 12 quilômetros, e tudo que eles encontraram ia de encontro, e é contrário a tudo que os cientistas, que os geofísicos, que os geólogos pensavam. Então, e muito mais para baixo da Terra, lá, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, você acha que eles têm noção do que tem lá? Obviamente que não passa de teoria. Então não, ninguém sabe. Ok, pessoal? Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Se não é inscrito, se inscrevam. Um abraço e até a próxima.